Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer um unboxing aqui no canal. Vou abrir alguns livros para vocês darem uma olhada. Esses aqui são os livros que eu pude comprar nesta Prime Day. Gostei bastante das ofertas. Não sou uma pessoa que geralmente em todas as ofertas compra, então eu não consigo fazer um comparativo. Talvez eu desenvolva esse hábito, eu reserve o meu dinheiro para gastar justamente nesses momentos. Mas até que eu não tinha feito isso, então não consigo dar um feedback tão assertivo sobre o quão bom foi comparado a outras ofertas. Na minha perspectiva, foi bem interessante. Os livros que eu comprei aqui, eu acredito que todos eles eu tenha conseguido algum desconto. O único livro que eu não tive desconto nenhum, que eu comprei pelo preço padrão de venda, não chegou ainda, então não será mostrado aqui. E inclusive é o mais importante, porque é o da leitura coletiva. Ele não estará, infelizmente, nesse unboxing. Mas tenho aqui, acredito que 10 livros. Não são todos os livros que eu comprei. Alguns deles são livros que a minha esposa comprou, certo? Então eu vou mostrar para vocês também. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, certo? Então vamos começar abrindo este envelope aqui. Aqui certamente tem apenas um livro, mas então é isso que eu falei, né? Boa parte dos livros aqui não são livros que necessariamente foram meus, né? Tem muitos livros aqui que foram da Digníssima. Inclusive, estou surpresa. Estou muito surpreso. Eu acabei de falar para vocês que o livro da leitura coletiva não havia chegado. No entanto, para minha surpresa, está aqui na minha mão. No site consta como se não tivesse chegado e na realidade chegou. Então começamos já por ele e isso é sério, pessoal. Vou até deixar um print para vocês verem que eu não estou mentindo. Mas enfim, estou surpreso e feliz. Agora sim eu posso programar o início da leitura coletiva, mas é este sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilia Moritz Schwarz. Aqui nós temos um livro que vai discutir muitas questões primárias no Brasil, né? Questão do autoritarismo, como isso impacta a nossa população hoje em dia, como nós aceitamos, somos coniventes com isso. Então, autoritarismo basicamente nós estamos falando de situações onde o governo se sobrepõe às pessoas, onde liberdades são tiradas, onde, por exemplo, temos a corrupção, temos vários problemas no Brasil e ainda assim nós vamos sendo coniventes com isso. E a Lilia Moritz Schwarz vai discutir um pouco isso dentro dessa obra, certo? Eu honestamente nem tinha me aprofundado tanto para estudar e falar sobre esse livro porque eu tinha convicção de que ele não estaria aqui. Mas esse é o livro, essa é a diagramação, certo? Essa aqui é a orelha. Enfim, um livro bem bacana que eu comprei principalmente pela questão da leitura coletiva mesmo, certo? Inclusive já adianto que é o único livro que estará aqui que é de não ficção. Pela primeira vez eu investi mais em ficção porque eu tive um período, como vocês acompanharam aqui no canal, onde eu li muitos livros ficcionais. Enquanto eu falo, eu vou abrindo o próximo envelope, que é um envelope bem grande. Então eu tive um período aqui no canal onde eu acabei ficando impossibilitado de realizar algumas atividades. E aí eu comecei a ler livros de ficção e eu basicamente gostei demais. Gostei de várias obras que eu tive a oportunidade de ler. E aqui temos mais 3 livros. Aqui são 2 meu. Aliás, são 2 da minha esposa e um meu. Vou começar mostrando um dela. Os 5 sobreviventes da Holly Jackson. Eu gostei do livro, então só para deixar bem claro para vocês, pessoal.
os livros estão aqui, partes são meus e partes são dela, né? No entanto, os livros que ela comprou para ela eu pretendo ler basicamente todos. Eu acho que tem um ou dois que eu não pretendo ler. Então quando eu falo que tem livros aqui que não são meus, não quer dizer que eu não vou ler. Por exemplo, esse aqui, Os 5 Sobreviventes, me chamou muita atenção. Estamos falando de um livro que vai contar a história de 6 jovens que acabaram de terminar o ensino médio e eles embarcaram numa viagem. E nesta viagem, de repente, do nada assim, a gasolina do veículo acaba, os 4 pneus furam, os 4 pneus do trailer que eles haviam alugado para viajar. Isso durante a noite, no percurso para chegar ao local que eles haviam reservado de passar esse período de férias, né, de comemoração por terem concluído o ensino médio. Num ambiente onde várias pessoas pensavam sobre o que iam fazer, faculdade e tudo mais, havia uma jovem no meio desses 6 jovens que estava, na verdade, meio triste, porque ela era filha de um pai alcoólatra e a mãe dela havia falecido há algum tempo. Então ela era órfã e filha de um pai alcoólatra também. Ou seja, isso vai ser muito relevante para a história, tá? Toda essa questão de tudo isso que aconteceu com o veículo vai ser muito importante, porque eles vão ficar todos presos neste veículo. E para complicar ainda mais toda essa história, tem um atirador do lado de fora que, no primeiro momento, dá alguns tiros no veículo e posteriormente ele vai ficar esperando que algum dos passageiros contem um segredo a ele. Só que não é qualquer um deles, não. Tem algum segredo específico que esse atirador quer ouvir de uma pessoa específica. E aí vão ter várias pessoas que vão mentir sobre alguns segredos. Enfim, várias coisas vão acontecer. Pelo título do livro, nós já sabemos que pelo menos uma pessoa irá falecer. Afinal de contas, são 6 pessoas que começam dentro do trailer e são 5 sobreviventes. Então, enfim, eu li a sinopse, eu fiquei bem interessado. Essa aqui é a diagramação, para vocês terem uma noção. Uma diagramação bem confortável, bem bacana. Deixa eu ver, aparentemente, aqui a divisão dos capítulos. Aqui, ó. 5, imagino que seja tipo 5 horas da manhã, sabe? E aí, vira a página, o capítulo começa assim. Então, uma edição simples, ele foi bem barato, mas ao mesmo tempo bem caprichadinha. Inclusive, esses 3 livros aqui eu comprei no finalzinho da Prime Day, que saiu ali um cupom onde você comprava 3 livros e tinha 20% de desconto em algum deles, alguma coisa assim. Eu comprei esses, comprei os 3 juntos para obter esse desconto. E aí um livro para mim, do Albert Camus, ou Camus, eu já vi as duas pronúncias, O Mito de Sísifo. Fiquei bem interessado por essa obra aqui. Não era uma obra que estava na minha lista de livros que eu queria comprar. Esse autor eu já havia ouvido falar sobre ele, tinha vontade de ler em algum momento, mas não estava na lista assim, muito menos essa obra. Mas dentre os livros dessa promoção estava esse aqui. Eu parei, como o autor já era conhecido, li a sinopse, me interessei muitíssimo por ela e acabei adquirindo o livro por este motivo. Inclusive eu vi que ele está um pouco, não sei se o vídeo vai pegar, mas ele está bem amassadinho aqui, que o entregador jogou, acho que aqui dá pra ver um pouco. O entregador jogou o envelope, mas enfim, tudo bem, faz parte. O que nós vamos ter aqui basicamente é o Camus, que é um autor que nasceu na Argélia, mas construiu sua carreira principalmente na França, com livros bem conhecidos, né? Era um filósofo. E aqui o que ele vai fazer é refletir sobre o mito grego, o mito de Sísifo, que é aquele homem conhecido que subia com a pedra até o topo da montanha, mas quando ele chegava no topo da montanha, a pedra descia rolando a montanha inteira e ele era obrigado a descer e subir novamente a pedra para ela cair novamente, enfim.
É um trabalho interminável que era um castigo que os deuses deram a ele por ele ter cometido algum delito. Eu não me recordo agora ao certo qual, mas eu vou deixar aqui escrito que ele havia feito. De qualquer forma, o que o Camus vai trazer aqui nesse livro, que foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, salvo engano, em 1942, que ele vai dizer é justamente que nós temos a tendência de ficar fazendo coisas sem sentido, ficar obcecado por trabalhos que não há necessidade de serem feitos. Então tudo isso acontece e num panorama ali no mundo onde havia toda essa questão da Segunda Guerra e que vai também trazer reflexões um pouco tristes do autor. Então, fiquei bem curioso, tenho vontade de lê-lo. Acredito que irei ler num momento bem próximo, até porque estamos falando de um livro bem curto. Deixa eu mostrar o interior dele para vocês. Certo? Aqui é a divisão do capítulo. É um livro que por si só tem apenas 160 páginas, é um livro bem curto. Que é a orelha, o livro em si, enfim. Tenho bastante interesse em ler essa obra. Continuando agora, outro livro da minha mulher. Nessa promoção foram 2 livros dela e um livro meu. O Segredo da Empregada. Outro livro que eu achei bem interessante. Esse, honestamente, eu me interessei um pouco menos do que o que eu falei anteriormente, né? Que é o dos sobreviventes. Esse aqui eu me interessei um pouquinho menos e ainda tem um problema nele, que a minha mulher comprou sem saber. Ela só comprou porque tinha a lista ali, né, dos livros pré-selecionados para essa promoção. Enfim. E esse aqui, na verdade, é um livro 2 de uma trilogia. Então ela vai ter que em algum momento comprar o livro 1. Esse aqui também veio machucado. Isso acaba de me deixar um pouco chateado, porque dos 3 livros, 2 vieram machucados porque o entregador jogou. Enfim. Mas esse livro, que é da Freida McFadden, basicamente nós vamos ter aqui a trilogia que vai falar sobre uma empregada. O primeiro livro se chama A Empregada e o segundo se chama O Segredo da Empregada. E pelo que eu li na sinopse, nós vamos ter aqui uma mulher que acabou de conseguir um emprego como uma empregada na casa de um casal. Não vi menção a filhos nem nada, eu vi só menção ao casal, então um homem e uma mulher. No entanto, essa mulher, ela não foi apresentada à empregada e ela parece ser uma pessoa meio melancólica, meio triste. A empregada, por sua vez, só vê essa mulher nos jantares, quando ela prepara, né? Então ela prepara o jantar, a mulher desce para comer e apenas. Durante todo o dia a mulher não se apresenta a ela. E mais do que isso, a empregada já ouviu essa dona de casa chorar algumas vezes e em algum determinado dia ela viu essa mulher com as roupas sujas de sangue. Então ela fica se perguntando o que se passa na vida dessa mulher, por que ela aparece com esses, sei lá, nessas situações, né? Porque são situações tristes, né? Você aparecer com uma roupa suja de sangue ou você chorar e a empregada ouvir, são situações desagradáveis. Então ela vai falar sobre isso e vai ter todo um mistério aí que só lendo para ter mais conhecimento, mas eu achei interessante. Essa aqui é a diagramação, como vocês podem ver. A diagramação confortável também. Geralmente essas edições mais simples, né, de editoras, como por exemplo essa que é a editora Arqueiro, que são editoras mais tranquilas, tem uma diagramação bem confortável, né? Agora eu vou mostrar no envelope que eu já sei os 2 livros que tem aqui, porque ele é transparente. Vou até mostrar aqui, ó, pra vocês. Certo? Então, tipo, aqui não tem mistério nenhum nesses 2 livros. Vou começar mostrando o meu, deixar o da minha esposa pra falar depois. Começar falando sobre o meu livro, porque é um clássico. Estou falando sobre Frankenstein, da Mary Shelley. Um livro que me veio muito a recordação pelo filme, né? Quando eu era pequeno eu assistia muito o filme Frankenstein, eu gostava. Honestamente nem me lembro 100% da história, mas para preparar esse vídeo eu dei uma pesquisada sobre o livro. Um livro que eu comprei principalmente porque é da Zahar
Recentemente eu li meu primeiro livro da Zahar, que foi o Corcunda de Notre Dame. Eu amei o capricho que eles têm na edição deles, então sendo bem sincero, o motivo pelo qual eu comprei esse livro foi principalmente porque eu quero fazer uma coleção de livros da Zahar, que não são livros baratos, mas tivemos ali alguns livros na promoção, nessa Prime Day. Teve alguns que eu fiquei tentado, outros um pouco menos, alguns não entraram na oferta, eu queria, mas tudo bem. Mas tivemos alguns ali do Mas, tivemos o livro lá do Rei Arthur. Foram livros que eu fiquei pensando ali, compro, não compro, compro, não compro, eu acabei não comprando. Optei por comprar Frankenstein. Aqui a edição, como eu disse, muito caprichada. Eu gostei muito deles. Olha que bonito. Olha que coisa maravilhosa. Deixa eu até me aproximar da câmera para ir passando as páginas. Enfim, vamos mostrar a diagramação também. Eu gostei muito de ler os livros da Zahar. Eu gostei, no caso, o Corcunda de Notre Dame, porque é um calhamacinho, né? Um livro na edição Pocket, mas ele é muito grande em quantidade de páginas, muito volumoso, né? Tem mais de 600 páginas. E quando eu li, eu pensei, poxa, eu acho que vai começar a descolar a página em algum momento. E não descolou. O livro é extremamente resistente, apesar de eu ter a princípio achado que não seria. Enfim, eu gostei muito, gostei das imagens também. Esse livro provavelmente deve ter uma outra imagem, ou não. Olhando aqui no primeiro momento, aparentemente não. Mas de qualquer forma temos uma diagramação bem confortável. O livro que vai contar a história do médico que se chama Frankenstein. Eu tinha na minha mente que Frankenstein era a criatura, mas não. Frankenstein é o médico, aliás, o cientista, que traz à vida uma criatura com restos de pessoas, né? Então, o braço de uma, o tronco de outra, a cabeça de outra, enfim, vai montando ali uma criatura, traz essa criatura à vida. Quando ela abre os olhos, o cientista ali fica impactado e ele foge da criatura, mas a criatura vai perseguir ele. Então, basicamente, essa é a sinopse. Fiquei bem interessado, um clássico, né? Um livro, salvo engano, eu até anotei aqui, anotei várias informações. Um livro publicado em 1818, ou seja, um livro aí com 200 anos já desde a sua publicação. Um livro que eu tenho bastante vontade de ler num curto prazo, certo? E outro livro da minha esposa, A Garota do Lago, da Charlie Donella, eu acho que é assim a pronúncia. Esse livro aqui, honestamente, foi... Tem até um relevo aqui, eu gostei, tá? Aqui na capa. Vocês não vão perceber, mas tem um relevinho bem bonito. O livro é bem bonito também. Aqui é a divisão dos capítulos, como é feito. O final do livro aqui também, na penúltima página, sendo tudo preto. Deixa eu mostrar para vocês. Enfim, é legal quando a gente pega umas edições caprichadas, né, pessoal? Acho bem interessante, certo? Enfim, a Garota do Lago basicamente vai contar a história de uma garota que foi encontrada numa casa no lago. O corpo dela foi encontrado no caso. Essa menina era uma advogada. Posteriormente, uma repórter vai ir à cidade na qual essa mulher foi encontrada e ela vai começar a investigar o caso por conta própria para tentar descobrir o que pode ter acontecido com essa garota, certo? Enfim, fiquei bem curioso, me parece bem interessante. Vai ser um livro basicamente investigativo e durante a trajetória dessa repórter investigativa, ela vai começar a sentir semelhanças com a mulher que foi encontrada, né? Então é como se as vidas delas fossem se complementando, e isso vai fazer com que ela mesma olhe em retrospectiva algum acontecimento do passado dela. Então vai ser um livro que eu acredito que será bem bacana. Então tenho vontade de lê-lo também. E agora vamos para a última caixa desse unboxing. Agora é uma caixa de fato, então vou ter alguma dificuldade para abrir, já sei disso já, pela minha limitação em fazer essas coisas. Enfim, mas vocês, espero que vocês deixem aí no comentário como foi a experiência de vocês em relação às ofertas nessa
Prime Day, acredito que muitos tenham aproveitado bastante também. Eu gostei muito, certo? Então deixem aí os livros que vocês compraram, que vocês acharam das ofertas. E aqui já adianto que são 5 livros, tá? Para vocês darem uma olhadinha. Começando por A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro aqui me deixou bem curioso, também é da minha esposa, mas também está entre aqueles livros que não são meus, mas que eu irei ler em algum momento, porque ele é de uma autora brasileira, que é médica e que cuida de pessoas em estado paliativo, né? Pessoas que estão basicamente esperando o momento final das suas vidas, né? Pessoas em estado terminal. E por si só, quando você pensa numa autora que escreve e que a vida dela é isso, já se espera que ela tenha muitas coisas a dizer, muitas reflexões a trazer. E o livro dela é justamente sobre isso, sobre reflexões sobre a vida e não apenas a vida, mas sobre o que nós fazemos na vida antes de nos encontrar com a morte. Porque nós temos muito tabu em falar em relação à morte, em falar coisas desse tipo. E o que a autora aqui vai falar aqui é que, basicamente, infelizmente, esse contato com a morte é inevitável na vida de todos. No entanto, durante a sua vida, quais são as coisas que você vai fazer? Quais são os legados que você vai deixar? Como você vai usar a sua existência para distribuir amor, para tornar a vida de outras pessoas melhores? Então, todas essas coisas serão trabalhadas dentro desse livro. Eu fiquei bem curioso com a proposta, né? Vou mostrar o interior para vocês, a divisão dos capítulos, a diagramação também. Então, pela reflexão que esse livro se propõe a trazer, eu fiquei bem curioso, então pretendo ler também. Aqui no verso mostra que a autora tem outros livros, Histórias Lindas de Morrer, Pra Vida Toda Vale a Pena Viver e Mundo Dentro, enfim. São títulos diferentes, esse título aqui na minha percepção é o melhor. E o livro também vem acompanhado para mim de boas expectativas, certo? Então é um livro que eu vou roubar da Digníssima para ler. E aqui existiam 3 autores que eu queria de qualquer forma comprar um livro durante essas ofertas, né? E um deles era William Shakespeare, certo? Além dele, vai ter um outro autor que já vou mostrar, que é o Dostoiévski. Eu comprei um também. E o Stephen King. Eram 3 autores assim que eu queria muito adquirir um livro de cada um deles. No entanto, o único que eu não consegui foi o King, porque todos os livros dele estavam caríssimos, porque os livros dele são caros mesmo. Então tinha uns 2 que entraram na oferta, que eu vi? Tinha. Mas ainda assim eram ofertas bem caras. Então eu acabei não comprando. Mas fica para uma próxima. Provavelmente até o final do ano eu adquiro algum livro do King. Mas por este momento eu realizei a vontade de comprar livro desses 2 autores, que é do Shakespeare e do Dostoiévski. 2 autores que eu li e amei. Dostoiévski eu li há mais ou menos 2 meses. O Shakespeare eu já li 2 livros dele. Eu havia lido Júlio César no ano passado. Gostei, mas foi só isso, só gostei. E aí neste ano eu li Hamlet e aí eu me apaixonei pelo autor. Eu achei ele espetacular. A escrita dele é belíssima. O enredo dele é cheio de reviravoltas, curiosidade a todo momento, enfim, é muito bacana. E esse livro eu acho que vai me causar o mesmo impacto que Hamlet me causou, porque também é uma tragédia. Romeu e Julieta, uma das principais obras dele, né, assim como Hamlet, que são as obras mais conhecidas dele, né? Tem outras também, como O Mercador de Veneza, enfim, outros livros que eu pretendo adquirir em outro momento. Mas esse aqui será a minha próxima leitura do autor. Acredito não, quase certeza que será neste ano. E eu lerei me deliciando, porque a forma como esse cara escreve, um autor ali do século XVI para o século XVII. Esse livro, salvo engano, foi publicado no século XVI. Isso, em 1597, ou seja, um livro com um bom tempo desde a sua publicação, mas que, assim como Hamlet foi encenado muitas vezes, é uma peça muito atual, né? Embora se passe num cenário da antiguidade, mas é muito atual no sentido que vai tratar dos conflitos humanos.
Aqui temos basicamente dois personagens, né, o Romeu e a Julieta, que são de famílias que são rivais na cidade de Verona, né? E aí são de famílias rivais, essas famílias se odeiam, têm uma rixa histórica e ambas já derramaram muito sangue pela cidade. E aí surge esse amor entre eles, e aí o Shakespeare certamente vai trabalhar esse amor de uma forma maravilhosa, que vai me fazer ficar muito triste, muito reflexivo, mas ao mesmo tempo eu já sei que, embora seja uma tragédia, eu vou dar muita risada. Porque o Shakespeare consegue fazer isso, né? Ele consegue trazer momentos de tristeza, mas trazer isso de uma forma muito cômica. E aqui temos outro livro da Digníssima. Esse aqui é um livro que me deixa bem preocupado, tá, pessoal? Para quem não sabe, minha esposa ela gosta muito de pesquisar sobre essas questões de crime, de assassinato. E assim, eu fico com medo. Ainda mais quando ela me compra um livro desse aqui, Lady Killers, Assassinas em Série, da Tori Telfer. Eu acho que a pronúncia deve ser mais ou menos assim. Enfim, e aí eu fico preocupado, né? Porque, né? Consumindo muitas coisas desse tipo. Enfim, é brincadeira, tá? Isso aí não tem nada a ver. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Eu mesmo acho algo interessante. Não é o meu gênero preferido de leitura, eu confesso. Mas minha mulher realmente gosta muito desse tipo de livro. Tanto que ela acompanha alguns canais aqui no YouTube sobre. E enfim, esse livro aqui da Dark Side é de se esperar que seja uma edição muito caprichada, tanto é que a lombada aqui, aliás, a lombada é muito bonita e essa parte aqui das páginas, né, toda preta. Vou abrir o livro aqui com vocês para vocês terem a sensação que nós já sabemos que vai ser algo lindo aqui, olha isso. É de fato muito caprichado, né? Não tenho o que falar dos livros da Dark Side. São livros maravilhosos. Tem pouquíssimos livros deles, mas talvez seja também uma editora que, assim como eu estou comprando bastante livros da Penguin, estou comprando bastante livros da Zahar, talvez a Dark Side entre também nesse embalo e eu adquira muitos livros deles, porque são livros muito caprichados. Aqui é a diagramação. O livro é repleto de imagens, enfim, as páginas estão colando um pouco, mas eu acho que é justamente pela tinta na lateral dela, né? Mas enfim, o que nós temos nessa obra para além da beleza da edição, né? Tem um fitilho aqui também, tá? Fitilho em amarelo. O que nós vamos ter aqui são casos de 14 mulheres que foram matadoras em série, né? Serial killers. Porque o que a autora, a Tori Telfer, vai dizer aqui é que nós temos a tendência de olhar para a mulher sempre como sexo frágil, né? E de fato, historicamente, nós construímos um pouco dessa imagem. E nós temos uma certa resistência a acreditar que as mulheres elas são capazes de serem serial killers. Então, quando nós ouvimos falar, surgiu um serial killer em algum lugar, dificilmente nós vamos pensar, é uma mulher. Quase que sempre nós vamos pensar, é um homem, né? Porque a gente sempre faz essa associação justamente por enxergar a mulher como sexo frágil. E a autora vai desmistificar isso, vai mostrar que mulheres são capazes sim de cometer esses tipos de atrocidade. Ela vai contar 14 casos. Dentre esses casos, eu já vi uma resenha onde a moça disse que boa parte são por envenenamento, mas existem também outros tipos de fatalidades. Inclusive, lendo a descrição, eu vi o caso de uma mulher que tirou a vida de 4 maridos. Então eu fiquei um pouco preocupado de novo. Brincadeira. Enfim, mas falamos, é algo sério, né? Então é um livro que vai retratar histórias reais de pessoas de mulheres que tiraram a vida de pessoas em série, né? Eu acho que é um livro bem interessante de ser lido, né? Um livro de curiosidades, basicamente assim, e de crimes. Então a autora ela vai explorar tanto os casos dessas mulheres quanto essa perspectiva, né, de que a mulher também é capaz de ter tais atitudes. Então é um livro bem interessante, né? E aqui vamos para um clássico da comunicação.
Este aqui, quando minha mulher falou, eu quero comprar esse livro, eu fiquei muito, muito feliz. Porque é um livro que eu queria comprar há muito tempo. Então ela comprando, ficou meio que como se, você que comprou, né? Mas na verdade era um livro que eu já queria há muito tempo, né? Então ela foi usada neste intuito aí, né? Porque, eita, é um livro que eu particularmente eu gosto de estudar sobre comunicação. Faz muito tempo que eu não leio sobre. O último livro que eu li deve ter pelo menos um ano atrás, que foi Comunicação Assertiva, da Débora Brum, mas eventualmente eu vejo algum podcast, alguma coisa do tipo. Mas o que nós temos aqui é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, um clássico, né, como eu já disse. Acredito que a maioria de vocês já ouviu pelo menos falar sobre esse livro. Pessoas, aqui é a diagramação, tá? É um livro bem pequeno, eu achava que ele era maior, então é uma leitura, eu acredito, bem tranquila. Esse livro aqui é muito conhecido principalmente por pessoas que gostam de livros de desenvolvimento pessoal e tudo mais. E eu sou uma pessoa que já li muitos livros de desenvolvimento pessoal. Eu gosto do gênero, honestamente. É um gênero que, embora já tenha tido muita importância na minha vida, hoje já está numa prateleira um pouco mais secundária, não é a minha prioridade de leitura. Hoje em dia eu mantenho lendo muitos livros de não ficção e livros de ficção, literatura e clássicos principalmente, né? Então, livros de desenvolvimento pessoal hoje na minha vida perderam um pouco de presença, né? Mas esse livro aqui com certeza vai ser um que estará nas minhas próximas leituras, não por ser de desenvolvimento pessoal, mas por falar sobre comunicação, que é uma habilidade que eu acho que é valiosa para todos nós, né? Se nós soubermos nos comunicar melhor, nós podemos passar mensagens com mais eficiência, de forma mais sucinta, que é algo que eu tenho dificuldade. Podemos evitar conflitos, porque muitos problemas acontecem por má interpretação. Então, esse livro aqui é muito bacana. Eu li até um comentário sobre ele que diz que que essas táticas apresentadas nesse livro só funcionam se elas vierem do coração. Então nós temos que ler as coisas que estão nesse livro, que são as técnicas que o autor vai passar tanto para fazer amigos como para influenciar as pessoas à nossa volta. Nós temos que pegar isso e acrescentar a nós como algo intrínseco. Então não é eu decorei tal técnica e vou usar tal técnica. Não, eu vi tal técnica, achei a técnica interessante e trarei para dentro de mim essa informação, tornarei parte de mim e do meu modo externalizarei isso, farei isso, aplicarei isso, certo? Então é um livro bem interessante da minha esposa, mas eu irei ler. E para finalizar, sem surpresa nenhuma, Dostoiévski, porque eu já havia dito que eu comprei um livro dele. O Jogador, mais um livro da Penguin Companhia, uma outra editora que eu quero colecionar alguns livros, porque eu honestamente não me apaixonei pela edição da Penguin em si, mas eu gostei bastante da qualidade dela, certo? Então, por exemplo, vai apresentar os problemas não, mas coisas que não me agradam tanto. O fato de não ter orelha, certo? Mas isso eu acho que muitas pessoas comentam. E uma coisa que eu fiquei com a sensação quando eu li o meu último livro da Penguin Companhia, eu li dois livros até agora, esse aqui vai ser o terceiro, que provavelmente da Penguin será o próximo. É que não abre tudo aqui, sabe? O livro ele sempre fica meio engessado, ele não abre completamente a página, tá vendo? Eu estou forçando bastante para fazer esse movimento. Isso me incomodou um pouco, tá? Mas ao mesmo tempo que isso me incomodou, eu gostei muito da experiência, porque a diagramação é extremamente confortável. Tem um excelente material de apoio e isso me cativou bastante. Inclusive, a Zaha também costuma ter ótimos materiais de apoio. A Darkside eu não vou dizer porque eu não tenho conhecimento, tá? Mas essas duas editoras eu já li e ambas têm ótimos materiais de apoio. E aqui nós vamos ter a mesma coisa. E além disso, vamos ter a tradução do Rubens Figueiredo, que foi o mesmo tradutor do último livro que eu li, do Dostoiévski, que foi também o primeiro, que foi Memórias do Subsolo, que eu simplesmente amei o autor, eu me apaixonei. Então, que nem eu disse, existem 3 autores assim que eu quero ler muitos livros deles, inclusive Dostoiévski e Shakespeare. Se possível,
eu vou me esforçar para ler toda a obra deles. E aí o Stephen King, eu quero ler muitos livros dele, aí toda a obra eu já acho um pouco ambicioso demais, porque é um autor que continua produzindo e já tem, salvo engano, mais de 70 livros, e livros que são enormes. Então, talvez o King eu não leia a obra inteira, mas Dostoiévski e Shakespeare são autores que eu quero fazer isso, certo? Então temos aqui um clássico do Dostoiévski, que é um escritor de literatura russa, né? E que aqui basicamente vai falar sobre o jogador que é um viciado em jogos. E foi um problema que o Dostoiévski teve em sua vida. Então tem um cunho autobiográfico aqui, e ele vai dissecar como funciona a mente de um jogador, como que surgem os conflitos, os problemas, as consequências que vêm a partir do vício no jogo. E são todas coisas que o Dostoiévski sentiu em algum momento da sua vida, né? E um ponto muito importante é que o motivo pelo qual estou animado para realizar essa leitura é simplesmente a escrita do Dostoiévski. A forma como ele fala, a forma como ele compõe o texto dele. Que de verdade é uma das coisas mais belas do mundo, certo? Você vê a forma como ele concatena cada uma das palavras. É lindo mesmo, a junção, enfim. Tanto é que quando eu concluí a leitura de Memórias do Subsolo, uma convicção que eu tenho é que em algum momento eu retornarei àquele livro. E eu não sou a pessoa que gosta, que ama fazer releituras. Geralmente não. Mas no caso do Dostoiévski, eu fiquei com a sensação de que daqui a algum tempo eu vou ter que pegar aquele livro de novo e ler. Eu acredito que eu vou ler esse aqui, em algum momento vou querer ler também novamente, porque o autor ele é espetacular. Mas é isso, pessoal. Então, esses aqui foram os livros adquiridos nesta Prime Day. Ih, coloquei um ao contrário aqui. Deixa eu arrumar. Não, esse livro aqui não está incluso não. É um livro que estava guardado. Opa, temos outro livro guardado aqui. Esses aqui foram os livros adquiridos na Prime Day. Gostei muito das ofertas. Acredito que eu tenho economizado um valor bem razoável aqui. Mas é isso. Contem pra mim aqui no comentário a experiência de vocês através dos livros adquiridos. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um feedback. E é isso. Tamo junto. Um forte abraço e até a próxima.